Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula, eu falarei sobre o comando key-triple-press. Então, o comando key-triple-press é um comando que permite simular o pressionamento de uma combinação de 3 teclas, tá certo? Então, veja que abaixo dele, nós podemos ter 3 parâmetros. Cada parâmetro equivale ao código de uma tecla, ao código numérico de uma tecla. Então, no teclado do computador, cada tecla corresponde a um código, tá certo? Esse é um padrão chamado ASCII, um padrão mundial, que é esse aqui, padrão mundial de caracteres, onde cada caractere, cada tecla do teclado corresponde a um código numérico. E na linguagem AI Scripter, para desenvolver robôs, nós temos que saber quais são os códigos das teclas para poder trabalhar com essas teclas, como por exemplo no caso do comando key-triple-press. Nós temos aqui uma ferramenta na parte superior do editor de códigos, da inteligência computacional. Nós temos aqui a ferramenta captura tecla, que permite saber o código de uma tecla. Então, onde eu estou com o mouse aqui, se eu pressionar aqui, por exemplo, a tecla Tab, ele me dará o código da tecla, quer ver? Veja, ele me deu aqui o código 9. Se eu inserir isso, clicar na setinha vermelha aqui ao lado, ele insere no código para mim aqui, tecla 9. Então, a tecla 9 equivale à tecla Tab, na verdade, tá? Isso é a Tab, tá certo? Tab equivale a 9. 13 equivale à tecla Enter. Ou seja, cada tecla equivale a um código diferente aí no teclado do computador, tá certo? Veja, voltando ao comando key-triple-press, um comando key-triple-press é um comando que então simula o comportamento de um usuário ao pressionar 3 teclas simultâneas. Nós poderíamos citar algumas combinações de teclas que são comuns, por exemplo, Ctrl, Alt, Del. Quando você pressiona essa sequência aqui, por exemplo, Ctrl, no caso, seria isso aqui, CTRL, é a tecla que equivale à tecla Ctrl, mais Alt e mais a tecla Del, você consegue ou reinicializar o computador, o chamado boot, ou você consegue acionar uma tela do Windows especial que permite decidir, optar por uma tarefa a ser executada, entre elas reiniciar o computador, por exemplo, ou fechar um programa, é uma sequência especial de teclas do Windows, tá certo? Nós temos outras combinações também, como por exemplo, temos aqui Alt, por exemplo, esta aqui, Alt, Shift, Alt, Shift, Tab, por exemplo. Alt, Shift, o que faz essa combinação? Essa combinação, ela faz o inverso, ela é o inverso da combinação Alt-Tab. Nós temos a combinação Alt-Tab no teclado do computador, que permite alternar entre aplicações abertas, entre janelas abertas, certo? Agora, a Alt-Shift-Tab, ela faz a mesma coisa, ela permite alternar entre as janelas que estiverem abertas no sistema, mas ela faz isso de maneira inversa, reversa, na verdade. Ela, ao invés dela avançar em ordem crescente, ela vai alternar em ordem decrescente, ou seja, do último aplicativo aberto para o primeiro. Não do primeiro para o último, mas sim do último para o primeiro. Ela faz a operação inversa, é inverso ao Alt-Tab, tá certo? E é isso que nós simularemos isso. Eu aproveitarei essa combinação de teclas para demonstrar o funcionamento, então, do comando key-triple-press, tá certo? Para isso, precisaremos de códigos das teclas, mas eu já digitei aqui, eu já deixei pré-digitado. Essa sequência aqui, que eu tenho abaixo do comando key-triple-press aqui, é exatamente essa sequência de teclas aqui, Alt, Shift, Tab, tá? Então, aqui nós temos código da tecla Alt é o número 18, o código da tecla Shift é o número 16, e o código da tecla Tab é o número 9, que nós já vimos aqui na ferramenta de captura de tecla aqui, que eu mostrei no início da aula, tá certo? Então, farei uma demonstração com essa combinação de teclas. 3 teclas simultâneas sendo pressionadas de uma só vez, tá certo? Reduzirei aqui o tamanho do código, o tamanho da fonte, desculpe. O tamanho da fonte. Expandirei a área de código, clicando na setinha para cima aqui ao lado, setinha que aponta para cima, ao lado do meu editor de códigos aqui, cliquei, expandi, Então, o que eu farei agora? Eu preciso fazer o seguinte, eu quero fazer com que o meu robô, farei um pequeno robô, que ele fará o quê? Ele ficará alternando entre as aplicações que eu tenho abertas aqui no momento no meu computador.
ele alternará entre todas as janelas que estiverem abertas aqui no meu computador no momento, né, das aplicações abertas, dos aplicativos abertos, na verdade, tá certo? Para isso, eu farei com que ele repita, né, esse bloco de comando aqui, ó, ele vai repetir o comando várias vezes, né, esse key triple press, ele pressionará então a sequência de 3 teclas, né, que é Alt, Shift e Tab, seguidas vezes, tá certo? Para isso, eu duplicarei esse bloco de comando aqui várias vezes, né? Eu poderia simplificar isso utilizando um looping, né? Um looping é uma técnica, é uma estrutura de programação que permite, isso em qualquer linguagem de programação, permite facilitar tarefas repetitivas, né, principalmente, mas não é o caso dessa aula. Nessa aula nós meteremos a mão na massa, ok? Eu farei na raça, né, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu duplicarei o comando várias vezes para que o meu robô execute, né, fique alternando várias vezes, ou pelo menos algumas vezes, né, entre os aplicativos, entre as aplicações aí abertas, tá certo? Aqui no meu computador, né, ok? Mas antes, eu preciso de mais um comando aqui, que eu acho que é interessante, pelo seguinte, imagine assim, imagine que eu duplique, imagine não, veremos aqui agora, eu duplicarei esse bloco de comandos, veja que eu dupliquei. Então eu tenho 2 blocos de comandos key triple press aqui, então ele pressionará a combinação de teclas, depois ele pressionará novamente. Se eu deixar desta maneira aqui, ó, né, esses 2 comandos serão executados muito rapidamente. E provavelmente eu não conseguirei nem perceber, né, essa funcionalidade. Eu não conseguirei nem perceber o robô alternando, né, entre os aplicativos no meu computador aqui. E eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver o robô alternando entre as janelas. Então, para isso, eu preciso tornar esse processo um pouco mais lento, né? Preciso diminuir a velocidade. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse comando prog, pause e segue que eu tenho aqui em cima, veja. Esse comando prog, pause e segue, ele permite pausar a execução do programa por alguns segundos. Então eu posso fazer o seguinte, eu coloco esse comando aqui, ó, né, e coloco o tempo de 1 segundo. Com isso, eu estou dizendo para o meu robô fazer o seguinte, pressione a combinação de teclas, né, e logo em seguida, aguarde 1 segundo, espere 1 segundo, olha, dá um tempo aí para eu, né, eu estou dizendo para ele, olha, dá um tempo para eu poder respirar, deixa eu ver o que você está fazendo, né, tá certo? Senão ele vai fazer tudo muito rápido. Então ele vai executar sequência de teclas, vai pausar por 1 segundo e depois ele executará de novo a mesma sequência de teclas. Pressionará, na verdade, a mesma sequência de teclas, simulará aí o pressionamento das teclas. Tá? Como eu duplicarei o comando key triple, oh meu Deus, desculpe, esse comando é complicado, né? Quando ele pressionar key triple plus, né, ele pressionará isso várias vezes, porque eu quero que ele execute essa mudança entre aplicativos, essa alternância, vamos dizer assim, várias vezes. Então eu terei que, obviamente, duplicar também o comando prog, pause e segue com o tempo de 1 segundo, porque a cada, eu quero na verdade que a cada vez que ele pressionar essa combinação de 3 teclas, né, que ele aguarde 1 segundo após fazer isso. Então eu tornarei esse processo um pouco mais lento, né, para que eu possa ver o robô trabalhando, tá certo? Então eu farei isso. O que eu faço agora? Eu duplicarei então esses 2 comandos seguidas vezes, né? Então eu faria o seguinte, copiarei aqui, ó, esses 2 comandos, né? Reduzirei aqui o tamanho da fonte, um pouquinho o tamanho da fonte do meu código aqui, tá certo? E aí eu duplicarei esses 2 comandos, então, como eu já disse, né, algumas vezes, tá certo? Vamos lá, então. Eu duplicarei, ó, dupliquei uma vez, aí eu pulo uma linha, duplico mais uma vez, pulo outra linha, duplico, colo, né, pulo uma linha, colo de novo, pulo mais uma linha, colo outra vez, pulo mais uma linha, colo outra vez, pulo mais uma linha, colo de novo. Eu estou colando várias vezes, né? Várias vezes aqui. Eu quero que o meu robô execute várias vezes a ação de ficar alternando entre as aplicações, só que ele alternará de forma reversa, como eu disse, né? O Alt Tab é uma combinação de teclas que permite alternar em ordem crescente. Já essa combinação que eu estou pedindo para o robô executar, que é Alt Shift Tab, fará a alternância entre as aplicações abertas, só que de forma decrescente, ou seja, do último para o primeiro. Né? A partir da último aplicativo que eu abri aqui no meu sistema para o primeiro que eu abri. Ele ficará alternando, então, em ordem inversa entre os aplicativos. Tá certo? Entre as janelas, né? Na verdade, entre as janelas dos aplicativos abertos. Ok? Bom, eu acho que eu já dupliquei bastante, né? Já tá bom. Deixa eu ver mais um pouquinho. Acho que já tá legal, né? Então veja que eu dupliquei aqui, ó. Ficou um algoritmo bem extenso com vários comandos repetidos. Tá certo? Como eu disse, poderíamos simplificar isso, né, através de estruturas de loopings, né, que permitem facilitar ações repetitivas, para que a gente não tenha que ficar duplicando o código várias vezes como eu fiz aqui. Isso aqui é bem primitivo, na verdade. Eu fiz na raça, né, vamos dizer assim, entre aspas. Sofri aqui, estou me matando aqui, né, mas é por uma boa causa, é para mostrar didaticamente como funciona esse comando aqui. É bem interessante, tá? Então aqui, ó,
um comando bem simples, dupliquei várias vezes o key triple press e o prog pause, tá certo? Vamos lá então. Aqui ó, no início do programa, antes dele iniciar o programa, ele faz uma pausa, né, de início, para que ele dá um tempo, né, para que eu possa me preparar, né, para que ele execute a tarefa dele, né. É para que ele não me atrapalhe. Não é legal o robô iniciar já executando as tarefas, assim como uma vaca louca, vamos dizer assim. Tá certo? Então, eu tenho que pausar. Eu aumentarei esse tempo aqui para 10 segundos, né, para dar um tempo maior aqui, para a gente poder respirar antes que ele comece as operações aqui. Tá certo? Vamos lá? Executarei o programa então. Tá? O que nós veremos, né, só lembrando, nós veremos o robô, esse robô que eu fiz aqui, esse robozinho, esse algoritmo, que na verdade é um robô, nós veremos ele ficar alternando entre os programas que estão abertos aqui no meu computador, tá certo? Algumas vezes. Quando ele encerrar, ele ou encerrará isso na janela de algum aplicativo específico aqui, ou ele encerrará a execução aqui no editor de códigos mesmo, tá? Vamos ver o que ele fará. Quando ele parar de alternar entre os aplicativos, eu saberei que ele terminou de executar todas as instâncias, né? Todas as instâncias desse comando, key triple plus, tá certo? Ou seja, que ele chegou ao fim, né? Eu saberei que ele chegou ao fim do meu programa, que ele executou tudo, na verdade, tá certo? Então, clicarei no botão executar aqui, no canto superior direito do meu editor de códigos, ok? Confirmarei o início da operação e aguardaremos, né? E ficaremos vendo ele alternar entre as aplicações, ok? Vamos lá? Confirmei. Aguardaremos agora. Veja que tem uma mensagem aí de que o programa está sendo executado, né? Executando o programa. Vamos aguardar então. Veremos. Então veja que ele já começou, ele está alternando entre as aplicações, veja. São os programas que estão abertos aqui no meu computador no momento, né? Olha, veja que ele está alternando entre todas as janelas aí do meu computador, tá certo? Bom, ele terminou. Veja que ele parou, né? E ele parou aqui nesse editor de códigos, aqui, nesse bloco de notas aqui, onde eu tenho uma lista de comandos da linguagem aqui, né? Tá? Então vamos retornar lá para o editor de códigos da inteligência computacional. Então veja que funcionou, né? Fiz um programa aqui usando o comando key triple press, que pressiona uma sequência de combinação de 3 teclas, que no caso aqui era Alt, Shift e Tab, tá certo? Veja que funcionou adequadamente, tá? Então terminei essa aula de hoje, era isso que eu tinha para explicar. E assista os outros vídeos sobre a linguagem AI Scripter, né? Conheça os demais comandos da linguagem lá no canal da Inteligência Computacional. Então, muito obrigado e até a próxima aula, ok?